E aí galera, vou explicar agora para vocês aqui um pouco sobre linguagem Assembly. Vou começar falando um pouco sobre a evolução da linguagem Assembly. As primeiras linguagens Assembly surgiram na década de 50, na chamada segunda geração das linguagens de programação. A segunda geração visou libertar os programadores de dificuldades como lembrar códigos numéricos e calcular endereços. A Assembly foi muito usado para várias aplicações até os anos 80, quando foi substituído pela linguagem de alto nível. Isso aconteceu principalmente pela necessidade de aumento da produtividade de softwares. Atualmente, a Assembly é usada para manipular os hardware e para sistemas que necessitam de performance crítica. Alguns exemplos de aplicações que usam Assembly é o Dev Drivers, sistemas embarcados de baixo nível e sistemas de tempo real. Agora eu vou falar um pouco sobre definição da linguagem Assembly. A linguagem de máquina de cada processador é acompanhada de uma versão legível da linguagem de máquina, que é chamada linguagem simbólica Assembly. Simbólica, pois essa linguagem não é composta de números binários ou hexadecimais. A linguagem Assembly é, na realidade, uma versão legível de linguagem de máquina. Ela utiliza palavras abreviadas, chamadas de mnemônicas, indicando a operação a ser realizada pelo processador. Agora eu vou falar sobre um pouco das aplicações da linguagem Assembly no processador. Vou colocar 3 itens aqui sobre aplicações, começando pelo controle de processos com respostas em tempo real, que nesse tipo de aplicação, o processador deve executar um conjunto de instruções em um tempo limitado. Uma outra aplicação é a comunicação e transferência de dados. Nesse tipo de aplicação, é utilizada a linguagem Assembly, pois devido à possibilidade de acessar diretamente o hardware. E uma outra aplicação é a utilização de tarefas da programação de alto nível. Um programa não precisa somente ser escrito em linguagem Assembly ou linguagem de alto nível. Podemos ter programas de alto nível com subtarefas escritas em Assembly, para o caso de tarefas em tempo real ou programação de hardware no computador. Fala galera, vou falar um pouco de linguagem de montagem. De modo geral, os tradutores podem ser divididos em 2 grupos, dependendo da relação entre as linguagens de fontes e linguagem real. Quando a linguagem de fonte é assembly, uma representação simbólica para a linguagem é a máquina numérica. O tradutor é dominado assembly ou montador. A linguagem de fonte é dominada linguagem, assembly ou linguagem. Quando a linguagem de fonte é linguagem de alto nível, Java ou C, a linguagem de alto é a linguagem de máquina numérica, ou a representação simbólica de uma linguagem de máquina numérica. O tradutor é dominado como compilador, isso segundo o Campbell. Compiladores e compiladores. Os compiladores são tradutores, pois convertem a linguagem de fonte para a linguagem de alvo. São essenciais às linguagens da máquina, pois ela é a única que iria entender os comandos. Os compiladores devem ser processos contrários dos compiladores. Segundo o caso Monod, o compilador transforma o código escrito em Assembly, linguagem de máquina, que finalmente poderá ser estendida pelo processador. Existem também decompiladores, que fazem seu trabalho inverso e transformar o programa já compilado em código Assembly. Este recurso é chamado de engenharia reversa. É assim que consegue o crack do programa, quebrar códigos de proteção como no DVD, etc. Claro que nisso é preciso de alguém que conheça muito a linguagem Assembly, que tenha à disposição para ficar estudando e os códigos até encontrar o que procura.